Olá, meus amigos, estamos começando mais um planejamento de trabalho e nessa sexta-feira tem bons jogos, viu? Diferente de uma grade mais fraca da sexta-feira passada, nós temos o Dortmund entrando em campo contra o Bochum, nós temos o Milan, que venceu agora o derby contra a Inter, entrando em campo contra o Lecce, nós temos o Sporting com o embaladíssimo e 10 gols marcados até agora, Viktor Gyökeres enfrentando o Estoril fora de casa. Temos também o PSG na sexta rodada, se não me falha a memória, do francês enfrentando o Rennes. Então, são jogos bem interessantes para uma sexta-feira. Além disso, a gente tem Série B na parte da noite. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube, e eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa sexta-feira, dia 27 de setembro. Bom, vamos começar o nosso planejamento listando aqui, são 5 jogos na verdade, né? O Milan eu não tinha colocado, são 5 jogos. Então a gente tem das meio-dia e 20... Como que pode, né? Não pode ser meio-dia e meia nem meio-dia. Na Arábia Saudita eles querem meio-dia e 20. Até nisso eles querem ser diferente. Beleza. Meio-dia e 20 até as 6h15. 6 horas. Dá pra colocar 6 horas. Mais ou menos ali nessa sexta-feira. Precisa fazer tudo? Não precisa. Tem algum problema de horário? Tem. Esse jogo aqui, a gente vai ter um probleminha de horário com esse daqui também e esse daqui também. Então, nesses jogos, a gente vai ter um problema. É um problemão? Vou colocar como um alerta em laranja. Não é um problemão, mas pode te atrapalhar. Então, eu já vou deixar aqui como um alerta. Quando é no mesmo horário, eu coloco em vermelho. Tendo 15 minutos de diferença, vai um laranja aí como alerta. É aquela coisa, consigo olhar todos os jogos? Consegue. Você consegue pegar esses 4 jogos, dividir o seu monitor aqui em 4, ou o seu, sua TV em 4 e assistir esses 4 jogos. Consigo ter qualidade em desempenhar uma boa análise, uma boa aposta, um bom trade nesses 4 jogos ao mesmo tempo? Dificilmente, tá? Então fica a seu critério, mas eu sempre gosto de deixar aqui um alerta, beleza? Vamos começar na Arábia Saudita, no jogo do Al Nassr contra o Al Wehda. Na verdade é o Al Wahda, né? Depende muito da escrita, da pronúncia, mas enfim. Vamos falar sobre esse jogo da Arábia Saudita que, por conta do início ruim do Al Nassr na competição, o Luiz Castro, que foi treinador do Botafogo, que era treinador do Al Nassr, já foi demitido. Lá não tem muita conversa, né? Começou com 2 empates dentro de casa, ó. 2 jogos, 2 empates, nenhuma vitória, rodou. Então o Al Nassr já tomou essa decisão de demitir o Luiz Castro e agora enfrenta o Al Wehda. Eu não sei se está sem treinador ainda, não sei quem assumiu. Novo treinador do Al Nassr. Stefano Pioli. Pouca coisa demais. Conquistou o italiano com o Milan na temporada 21-22 e foi o substituto escolhido para o Al Nassr. Eles não dão um tiro pequeno, né? Eles não entram em jogo pequeno. Os caras jogam grande e tiraram não, porque o Pioli acho que já estava saindo mesmo do Milan, mas o Pioli é uma excelente contratação, né? Pioli ou Pioli? Deve ser Pioli, Stefano Pioli. Bela contratação, tá? E geralmente dá resultado esse início de trabalho. Para mim aqui não tem muita discussão. Eu venho para trabalhar a favor do favorito, a liquidez da Arábia Saudita ela vem crescendo. Isso se você é um trader, tá? Eu sempre começo falando com a galera que faz mais ou menos aqui no exchange igual eu trabalho, né? Então, vou procurar momentos de estabilidade do preço para trabalhar a favor do Al Nassr. Theo, eu sou um punter. O que você me aconselha? Bom, vamos dar uma olhada no campeonato do Al Wehda. O Al Wehda começou com 12 gols sofridos em 4 jogos. É uma média de 3 gols sofridos por jogo. Então, não é uma equipe defensivamente que tem se apresentar de uma maneira bem agradável. No último jogo, tomou uma goleada de 7-1 para o Al Ittihad, que tecnicamente falando, não tem um time tão bom quanto o do Al Nassr, né? Então, vai ser o segundo jogo do Al Wehda fora de casa, se não me falha a memória. Vai ser o segundo jogo. No primeiro ele já tomou 7. Então, eu não duvido que o Al Nassr possa golear esse jogo. O Cristiano Ronaldo, ele tem jogado mais os jogos de liga do que os jogos da FC Champions League lá, porque na maioria das vezes a fase inicial são contra clubes muito pequenininhos e tudo mais, mas pequenininhos que eu digo assim na comparação técnica. Então, eu acredito que o Cristiano deva estar em campo. Para você que trabalha esses mercados diferentes de finalização, de gol, pode ser interessante. E sim, acho que é um jogo interessante para você ficar de olho no handicap asiático. Talvez uma vitória do Al Nassr ali por 2, 3 gols de diferença possa ser interessante. Ó, das anotações aqui, o Al Nassr não perde a 6 jogos, teve o ambas marcam em 6 de 7, foi o primeiro a marcar em 7 de 8 e venceu o primeiro tempo em 6 de 8. Você que gosta de trabalhar a vitória no HT, também é uma possibilidade. O problema é, o Al Nassr sempre teve, desde que começou, né, esse grande investimento na equipe, problemas defensivos. E esse ano, pelo visto, começou desse jeito já, sofrendo bastante gol.
tá? No confronto direto, o Al Nassr marcou primeiro em 4-5 e venceu o primeiro tempo em 4-5. Isso já ajuda, né? Do lado do Al-Wehda, 100 vitórias a 3, sofreu gol nos últimos 6, ambas marcam em 5-6. Um jogo com expectativa bem grande de gols e acredito sim nessa vitória do Al Nassr. Depois, Dortmund e Bochum. Quinta rodada do campeonato alemão para o Dortmund, que vem de uma cacetada sofrida contra o Stuttgart e alguém vai ter que dar uma resposta aqui, né? Alguém vai ter que pagar esse pato. E é uma situação que costuma acontecer muito no futebol, eu gosto muito de falar sobre isso. Fator emocional, fator comportamental, fator de competição, tudo envolve muito a minha análise, eu gosto muito de aprofundar, de mergulhar um pouco mais fundo nisso. E quando a gente tem uma goleada de uma equipe favorita, né, de uma equipe que tem chance até de brigar pelo título de novo na competição, assim como brigou na temporada retrasada, toma um cacete de 5 pro Stuttgart ou para qualquer outra equipe, você tem a obrigação no outro jogo de dar uma resposta, né? O Bochum, no último jogo, ele empatou com o Kiel em casa 2-2, não jogou bem, não foi um jogo muito bom do Bochum. Aliás, o Bochum de novo namorando já com a parte de baixo da tabela, né? Dentro da zona de relegation. Talvez esse ano não consiga escapar como escapou na temporada passada. Teve que escapar na relegation mesmo, né? Contra o Fortuna. E aqui, meus amigos, o Dortmund vai ter que dar uma resposta. Agora, se eu tivesse que colocar aqui o Dortmund numa prateleira da minha estante aqui, eu jamais ia colocar o Dortmund na primeira prateleira. O Dortmund, ele não me passa confiança defensiva. O Dortmund, ele vem tomando gol de praticamente todo mundo há muito tempo, né? O último jogo em casa contra o Heidenheim, o jogo chegou a estar 3-2, o Heidenheim poderia ter empatado a partida. Então, colocar minha mão no fogo, indicar para você de olho fechado uma vitória do Dortmund, pode até acontecer, mas eu não vou fazer. Eu tenho minha responsabilidade com vocês, tá? Então, para mim é muito provável que o Dortmund faça o Bochum pagar o pato e vença o Bochum. Agora, eu não vou buscar essa vitória a qualquer preço. Se você é um trader, é um cenário diferente, porque aí a gente fecha dentro da primeira etapa, um massacre do Dortmund, cenário hipotético, tá? E aí o Bochum não respira, o Dortmund martelando. Aí sim, dentro daquele cenário, naquele momento, dá para estar a favor do Dortmund e tentar buscar o gol do Dortmund. Agora, me apresentar uma cotação de 1,25 para que eu abrace ela no pré-live para o Dortmund vencer, eu tô fora, tá? O meu dinheiro, essa cotação não vai ver. Até porque já tem ali a margem da casa de aposta. Então, o que eu te aconselho? Se você é um punter que quer muito trabalhar a favor do Dortmund, por sua conta e risco. Mas eu te aconselho, pelo menos, mexer e tentar buscar uma cotação um pouco mais elevada. Theo, o que você me aconselha? Primeiro, eu não duvido que o Bochum possa marcar gol na casa do Dortmund. Não duvido. Vamos dar uma olhada nesse ambas marcas? 1,67. Já é uma cotação melhor. Outra coisa, eu não duvido de um jogo 2,5. 1,33. Odd ruim. Odd bosta. Vamos esperar uma cotação mais elevada. Outra coisa, os últimos jogos entre eles. Vamos lá. Dortmund venceu por 3-1, tomando gol. Dortmund venceu por 3-0, sem tomar gol. Bochum venceu por 4-3. Olha aqui, ó. Recente isso, tá? Recente. Bochum venceu o Dortmund por 4-3 no Signal Iduna Park, na casa do Dortmund. Outro jogo aqui, ó. 3-1 Bochum. Outro jogo aqui embaixo, era amistoso? Era, mas venceu, tá? Então, dos últimos jogos entre eles, o Bochum conseguiu. Vamos pegar aqui, vamos tirar os amistosos, tá? Bochum conseguiu pontuar uma vez, não deixou o Dortmund vencer. Depois ele meteu 4 no Dortmund, somou 4 pontos. Depois ele perdeu por 3-0. Depois ele perdeu por 2-1. Depois ele empatou 2 vezes, 1-1, somando aí 6 pontos. Então, dos últimos jogos, o Bochum conseguiu, de alguma maneira, não só marcar gol no Dortmund, mas complicar a vida do Dortmund. Só teve uma vitória, é verdade, na casa do Dortmund, mas chegou a marcar gol. Então, sim, é provável que o Dortmund vença, mas eu não duvido que ele sofra. Para isso, eu te aconselho uma cotação mais elevada. Theo, eu acredito que o Dortmund vença esse jogo por mais do que 2 gols de diferença. Então, você pode explorar a linha de handicap asiático menos 1,25. É uma possibilidade. Se ele vencer por um gol de diferença, você toma meio prejuízo. Se ele não vencer, aí, meus amigos, paciência, pelo menos você trabalhou com uma cotação mais elevada, você não vai ganhar sempre. O interessante é você ter cotações mais elevadas para, na somatória, você ficar cada vez mais próximo do lucro, certo? Theo, esperei para trabalhar ao vivo, o Bochum saiu na frente, a cotação do Dortmund melhorou, o Dortmund não está jogando bem ainda, mas eu vou esperar uma vitória do Dortmund lá no segundo tempo, uma cotação mais elevada, vou até tentar buscar aqui uma virada. Show! Theo, começou o jogo, o Dortmund fez o gol, passou o bonde, o trem passou, a gente não pegou, não tinha preço, um abraço. Simples assim.
Não dá para aproveitar tudo. Ou então, esperei, o jogo permaneceu 0 a 0 até os 70, 80, quis me envolver no mercado com uma cotação mais elevada. Também vale a pena, tá? Eu acho. Não vou dizer aqui que o favorito pode se complicar, mas eu acho que você poderia pegar uma odd mais alta. Provável vitória do favorito, sim, mas eu só pegaria no trade, no primeiro tempo, para pegar esse primeiro gol, ou se for no segundo tempo, com uma cotação bem mais elevada. Bochum vencendo aos 70 minutos. Dupla chance do Dortmund pode ser interessante, virada do Dortmund pode ser interessante. Jogo empatado aos 70 minutos, também. Theo, tem uma precificação para handicap asiático. Show de bola. Aí vai da sua metodologia, tá? Para mim é um jogo com pelo menos 2 gols, eu não duvido de ambas marcam por aqui. Das anotações que eu fiz, o Dortmund marcou primeiro em 5 de 7, o Bochum sofreu gol nas últimas 6. No confronto direto, o Dortmund não perdeu nas últimas 6, sofreu gol nas últimas 4 no confronto direto, Bochum sofreu nas últimas 18. E o ambas marcam aconteceu em 9 de 10. Então esse ambas marcam, de fato, pode ser algo bem interessante. Milan e Lecce. Meus amigos, quem lembra do último jogo do Milan contra o seu maior rival, a Inter? Inter de Milão com uma cotação baixa, porém, sou muito respeitoso com as questões dos clássicos, dos derbys. E o Milan mostrou que o derby ele é feito, o clássico ele é feito para nivelar o confronto. Às vezes muita gente fala, não, mas o momento da equipe é muito bom. É verdade. Aqui no Rio aconteceu de vez em quando, o Flamengo de 2019, o momento do Flamengo é muito bom, mas às vezes nos clássicos, a situação, ela nivela. Às vezes em São Paulo vai ter um Palmeiras que está muito bem, mas nos clássicos o confronto nivela. E assim por diante. Né? O Galo com o Cruzeiro se ferrando na Série B recentemente, nos clássicos, o confronto nivela. Então eu respeito muito. E o Milan vem, obviamente, bem motivado depois dessa vitória. Tinha perdido para o Liverpool, venceu a equipe da Inter e agora enfrenta o Lecce, que acabou de ser eliminado da Copa Itália pelo Sassuolo. Tá? O Lecce na competição, deixa eu buscar aqui o PDF de apoio. Falamos do Al Nassr, Borussia Dortmund, tá muito cedo ainda, né? Mas aqui, ó, Milan teve um empate e uma vitória. O Lecce ainda não venceu nenhuma fora de casa na competição, mas também não sofreu tantos gols assim. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, o Milan venceu 1, 2 e teve um empate dentro da casa do Milan, tá? Então, 2 vitórias do Milan e um empate. O Lecce não venceu o Milan em confrontos recentes, mas conseguiu empatar 3 vezes com a equipe do Milan, marcando gol, né? Quando visitou o Milan, somente em uma situação em 2019 conseguiu marcar 2 gols, tá? Nas anotações que eu fiz aqui, o Milan tem sido um time envolvido em jogos over, 2,5 em 8 dos últimos 8. Ambas marcam em 7 de 8, então é uma equipe que vem sofrendo com frequência. E o primeiro a marcar em 4 de 5, é verdade, marcou contra a Inter primeiro, marcou contra o Liverpool mesmo perdendo primeiro. Também é uma equipe com iniciativa. O Lecce não vence nos últimos 3 e teve o menos de 2,5 na maioria dos jogos, ou seja, o Milan puxa esse jogo para um over, o Lecce puxa esse jogo para um under. No confronto direto, o Milan não perdeu nos últimos 12 jogos contra o Lecce sofreu gol nos últimos 12, o mais de 2,5 aconteceu com muita frequência e o Milan marcou primeiro na maioria. Então é o que a gente espera, né? Um back favorito aqui no Milan, mesma coisa que o Dortmund em relação à pressão, para eu poder me posicionar. Nas vezes que eles se enfrentaram, tivemos situações aqui do Milan vencer com determinada facilidade, por 3 e 2 gols de diferença, né? Não sei se é ainda um Milan que passa tanta confiança, mas o Lecce começou bem mal no campeonato. Até o momento, uma vitória apenas em 5 jogos, uma defesa bem frágil, então dá para se imaginar assim uma vitória do Milan. Pegaria a qualquer custo? Não. Dentro do trade, num cenário de massacre no primeiro tempo, estaria lá dentro. No punch, não te indicaria trabalhar com essa cotação. Melhor cenário do mundo aqui. Se o Lecce ele tem um menos de 2,5 nas últimas 4 de 5, ele pode tentar fazer um jogo mais defensivo contra o Milan. Tentar buscar um gol tardio do Milan pode ser mais interessante do que tentar uma situação de goleada do Milan. Agora, se o Milan saiu na frente cedo, aí o potencial para handicap asiático, óbvio, é muito grande e até a situação de gols. Né? Nos últimos confrontos entre eles, em 5 dos últimos 6, o over 2,5 aconteceu. Muito provavelmente porque o Milan virou o placar cedo e forçou o Lecce a sair para o jogo. Tá? Depois nós temos o PSG enfrentando o Rennes. O PSG está nadando de braçada no campeonato francês até o momento, né? 4 jogos de vitórias, 1 empate, 5 jogos no total, o melhor ataque da competição, uma das melhores defesas. Enfim, mesmo com a saída do Mbappé, o PSG está muito, muito bem. O Rennes não começou tão bem esse ano, já foi uma equipe que deu muito trabalho para o PSG. Das últimas vezes que o PSG recebeu o Rennes, uma vitória por 1-0, um empate, uma vitória do Rennes. Então, uma vitória por 1-0 do PSG. Então, é uma equipe que tem dado trabalho para o PSG, mas o momento do Rennes não é tão bom, tá? O problema é que o PSG, o grande foco dele, quase sempre é a Liga dos Campeões. E no dia 1º, ele tem um jogo contra o Arsenal na Inglaterra. Então, eu não duvido que o PSG possa rodar elenco e eu não duvido que o Rennes possa complicar a vida do PSG.
Então eu vou colocar aqui um favorito que pode se complicar. Eu sei que a cotação do PSG é baixa. Eu sei que a maioria das pessoas vai atolar a mão no PSG, mas eu tô levantando essa lebre porque a pressão em cima do PSG é grande. Eu sei que não tem nenhuma grandíssima estrela no PSG hoje que force a equipe a ganhar a Liga dos Campeões, como era o caso do Messi, do Neymar, do Mbappé, mas ainda é um sonho da equipe e eles estão muito bem no campeonato francês. Muito provavelmente eles devam ganhar esse campeonato novamente. Então, para mim, pode ser que eles tenham um pouco mais de dificuldade contra o Rennes, tá? Por isso eu não me abraçaria nesse back PSG a qualquer odd. Se você puder, eu te aconselho tentar buscar uma cotação mais elevada, tá? Ó, o PSG não perdeu nos últimos 3 confrontos para o Rennes. Tivemos um menos de 2,5 gols em 7 das últimas 8 partidas entre eles. E o Rennes sofreu gol nas últimas 3. Mas o Rennes, ó, foi o primeiro a marcar em 6 de 7. E o PSG teve um ambas marcam em 7 de 9. Então, PSG pode ser ligeiramente surpreendido por aqui. Eu não me abraçaria nesse PSG sendo um Panther e também tomaria cuidado sendo um trader para me expor a favor desse PSG por aqui, tá? Inclusive, se você quiser trazer esse jogo para correção de preço, vai que o PSG começa muito mal, pode ser interessante, tá bom? Próximo jogo, Sporting e Estoril. Bom, o Sporting eu sou suspeito para falar porque foi a melhor equipe que eu trabalhei no ano de 2024, na temporada 2023-2024. Uma equipe que me deu muita alegria, que sempre, além de ser campeão português, sempre produziu uma superioridade em cima dos adversários, a maioria dos adversários muito grande. E, para mim, tem hoje um dos melhores atacantes do mundo, que é o Viktor Gyökeres, com todo respeito, tá? Para mim, a maior contratação do Sporting foi ter mantido o Gyökeres. Eu não sei por quanto tempo o Sporting vai conseguir manter esse jogador. Já são 10 gols marcados na Liga Portuguesa, na 7ª rodada ainda, ou seja, em 6 partidas. O Gyökeres já tem 10 gols. Não sei onde ele vai parar esse ano, se ele vai disputar a chuteira de ouro, né? Muito provavelmente com Harry Kane, com Mbappé, não duvido. Tá? Não duvido mesmo. Para mim, não tem muito o que fazer. É um jogo para ficar de olho nesse back favorito aqui no Sporting. Se você tem essas metodologias mais exóticas que eu desconheço um pouco, de finalização, de gols, de cabeçada, o Gyökeres provavelmente vai te entregar isso tudo. Nos últimos jogos entre eles, o Sporting venceu 1, 2, 3, 4, 5, 6 vitórias consecutivas. A última vitória do Estoril foi na Taça da Liga em 2018 e na Primeira Liga também em 2018. Então é um Sporting que vem vencendo o Estoril com frequência. Quando visita o Estoril, vence por 1-0, aí teve uma vitória aqui por 2-0 e mais uma por 1-0. Então não são vitórias fáceis. Cuidado com os handicaps muito alongados. Quero trabalhar o -3, o -4. Toma cuidado, tá? O Sport não vai golear todo mundo. Outra coisa, não dá para esquecer do calendário. O Sporting tem Liga dos Campeões contra o PSV no dia 1º. E ele pode, não estou dizendo que ele vai, mas ele pode rodar alguns jogadores para poder enfrentar o time do PSV lá na Holanda. Sempre um adversário muito difícil. Perdeu para a Juventus, mas é um adversário muito difícil. Mas ainda assim acredito sim nessa vitória do Sport. Se você é um Panther, tenta usar o critério da vitória tardia do Sport ou quem sabe um handicap mais curto, menos 1,25 no máximo, tá? O Sporting tem potencial sim, mas o Estoril, ele é uma equipe que pode dificultar um pouco mais a vida do Sport. Das anotações que eu fiz aqui, ó, Estoril, ele não perdeu nos últimos 4 e teve um menos de 2,5 em 4 de 5, então é um time que chama esse jogo mais para um under mesmo. Inclusive ele pode tentar segurar o Sporting e tentar pontuar. Tá? O Sport vem muito bem, venceu as últimas 7, não sofreu gol nas últimas 5, mais de 2,5 em 8 de 10, enfim, é um time muito, muito bom, tá voando, tá? Bom, pra gente finalizar, temos Série B do Campeonato Brasileiro, o Ceará enfrenta o Brusque, uma cotação de 1,30, eu não gosto desse tipo de cotação na Série B, nem na Série A do Brasileiro, mas existe uma justificativa, né? E a justificativa é isso daqui, ó, é o Ceará que tem 9 vitórias em 14 jogos dentro de casa, enquanto o Brusque não venceu nenhuma fora. É isso que exemplifica essa cotação, tá? Eu não vou colocar dinheiro, mas existe um motivo para ela estar nesse cenário, tá? É muito provável então que o Ceará vença o jogo, mas eu vou deixar esse jogo como um jogo complementar pelo risco da cotação, tá? O Brusque realmente é muito frágil fora de casa, toma uma média de 2 gols por jogo. O Ceará ainda tem essa ambição de tentar chegar no G4 e para isso precisa passar por cima do Brusque. Curitiba enfrenta o Goiás num jogo com um favorito, né? É verdade, mas vamos dar uma olhada com mais detalhe aqui no PDF de apoio. Olha só, o Curitiba venceu 8 das 14 que fez em casa. É uma equipe que saiu na frente do placar com muita frequência. Falha pouco em marcar. O time do Goiás só venceu uma nas últimas 8 e isso explica bastante essa cotação
aqui. Tem uma defesa mais frágil, um ataque mais frágil. O aproveitamento do Goiás, no entanto, é praticamente igual, mas numericamente falando, realmente o Goiás ele é mais inferior. Só que primeiro tempo e segundo tempo são bem parelhos, tá? Então, uma leve superioridade ofensiva aqui do time do Curitiba. Mas enfim, é um jogo pro ao vivo, para correção de preço. Para finalizar, Paysandu e Ituano é mais um jogo com um favorito de 1,80, bem próximo aqui do Curitiba. Vamos entender o motivo? Olha só, Paysandu ele não é um excelente mandante. Venceu uma das últimas 6. O Ituano até goleou a Ponte Preta recentemente, mas já perdeu para o Avaí. Não é uma equipe também que consegue ter recorrência de vitórias, né? Venceu 2 nas últimas 8. Não acho tão diferente as duas equipes assim. Olha só, o ataque do Ituano é mais potente, só que a defesa é mais fraca. Talvez seja por conta da defesa, né? Mas olha só que curiosidade, o Ituano precisa de praticamente metade das finalizações para marcar um gol em relação ao Paysandu. O primeiro tempo do Ituano é pior por conta da defesa, tomou o triplo de gol. No segundo tempo tomou quase o dobro de gols. Então a única coisa que justifica aqui essa cotação do Paysandu 1,80 é a fragilidade defensiva do Ituano, porque até a ofensividade o Ituano é melhor. Então para mim é um favorito que pode se complicar, tá? Toma um pouco de cuidado, traz esse jogo aqui para ao vivo, verifica se é isso mesmo, beleza? Ó, Bundesliga 2 são jogos também que a gente pode inserir aqui para trabalhar mercado de gols. Na Holanda, Heerenveen. Na Arábia Saudita você pode fazer aqui o jogo do Al Ittihad com o Al Khalej. Dá para fazer também o jogo do Al Ahly, que acabou de ser eliminado da Copa da Arábia Saudita. Villarreal e Mallorca também é um jogo interessante para complemento. É isso, o espaço está aberto para vocês. Vou deixar a nossa listagem aqui do Radar Esportivo aqui embaixo. Vou deixar também o link da minha parceira, a Betfair, link do meu curso que você pode fazer agora no blog e no YouTube. E a gente se vê nesse sábado. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.